Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre mecanismo de defesa. Eu sou Reito Gonçalves. Aqui a gente fala sobre inteligência emocional, psicanálise, comportamento humano e muito mais. Você já ouviu falar desse termo, mecanismo de defesa? Bom, o primeiro a iniciar esse termo e esse conceito foi Sigmund Freud. Freud começou no século XIX a desenvolver essa teoria do mecanismo de defesa, os mecanismos de defesa. E ele observando, primeiramente, o mecanismo chamado recalcamento. Aquele famoso recalcar. Pessoas fazem beijando no ombro, recalcar. Recalcar não é bem aquilo. Tudo bem. Bom, Sigmund Freud começou as suas ideias e a sua teoria e foi evoluindo. E ele criou outras ideias e a partir das observações do comportamento humano, ele começou a observar e a desenvolver a teoria dos mecanismos de defesa. Bom, quero falar para vocês hoje sobre 3 mecanismos muito comuns e muito usados no dia a dia. Primeiramente, o mecanismo de defesa ele é usado pela nossa mente como uma defesa, assim como o nome diz, né? Uma defesa contra estresse, ansiedade, depressão, problemas do dia a dia, enfim. A nossa mente ela cria esse mecanismo para fugirmos, para nos proteger. E sem ele, nós provavelmente não conseguiríamos viver bem. Bom, o primeiro mecanismo, chamado de negação. A gente já viu ele no vídeo anterior, falando sobre luto. É basicamente aquele mecanismo, só que de uma forma mais ampla. A negação, ela tende a negar aquilo que existe e a não aceitar a realidade proposta para nós. Existem 2 realidades, a realidade real e a nossa realidade psíquica, aquilo como nós acreditamos, como nós enxergamos o mundo. Você já ouviu falar que cada um tem um ponto de vista? Pois é, isso quer dizer que cada um tem uma realidade psíquica. Esse mecanismo, ele tende a distorcer essa realidade, a não acreditar, a não aceitar. Então ele faz com que você não aceite essa realidade, vivendo algumas realidades alternativas. Isso pode trazer grandes males a longo prazo. O segundo mecanismo é chamado de racionalização. A racionalização é basicamente nós justificarmos, nós racionalizarmos toda a nossa ação. Bom, quem usa muito esse mecanismo, ele tende a não assumir a responsabilidade pelos seus atos. São pessoas que tendem a fugir da sua realidade, racionalizar, explicando os motivos pelo qual ele faz isso. Eu faço isso porque isso aqui é assim. Não, eu entendo, isso aqui é errado, tal, eu faço, mas tal. Pessoa que tem sempre uma justificativa para tudo aquilo que ele faz. Bom, lidar com esse mecanismo de defesa é difícil e precisa que a pessoa enfrente os seus medos, enfrente os seus anseios e tenha a capacidade de assumir a responsabilidade. Por isso, precisa-se da orientação de um profissional capacitado para isso. Bom, o terceiro mecanismo, para finalizarmos a lista de hoje, e se vocês quiserem mais, deixem aqui no comentário, né? Falem aqui os mecanismos que não foi citado aqui, que existem vários, mas enfim. O terceiro mecanismo é um mecanismo chamado de projeção. A projeção, basicamente, é um mecanismo que projeta nos outros as nossas ansiedades e os nossos medos, e às vezes os nossos desejos. Aquilo que nós temos em nós de ruim, aquilo que nós não gostamos em nós transferimos para os outros, projetamos nos outros a imagem negativa que nós não gostamos em nós mesmos. Isso faz com que a gente enxergue nos outros aquilo que a gente não gosta que a gente mesmo tenha. Isso é a nível de inconsciente. Às vezes a pessoa detesta que as pessoas mintam para ela, mas ela mesma é uma mentirosa. Ele mesmo é um mentiroso. Então, ele tende a projetar nos outros aquilo que ele odeia nele. Bom, lidar com esse mecanismo precisa de muita seriedade e muita responsabilidade. Espero que tenha gostado, espero que tenha feito diferença na sua vida e deixa aqui nos comentários
mecanismo que você não viu aqui e a gente vai falar dele no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.